começa mais cedo a palestra, antes da palestra, a gente começa a meditação. É importante para a gente se acalmar, para as coisas, né, se assentarem. E aí a gente vai estar prontinho para ouvir o que o palestrante tem a dizer. Então, Soninha é a nossa coordenadora aqui, que executa conosco toda a parte de meditação, tá? Então, vamos apagar as luzes. Boa noite a todos. Então, vamos acalmando, respirando rítmica e profundamente. E vamos pedir: acalme nossos passos, Senhor. Desacelere as batidas do nosso coração, acalmando nossa mente, diminuindo nosso ritmo apressado, com a visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dai-nos a tranquilidade das montanhas, retire a tensão dos nossos músculos e nervos, com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem em nossas lembranças. Ajude-nos a conhecer o poder reparador do sono. Ensina-nos a arte de tirar pequenas férias, reduzir o nosso ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalme nossos passos, Senhor, para que eu possa perceber, no meio do insensato labor do cotidiano, dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a Tua presença constante no nosso coração. Acalme nossos passos, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para o meu próximo e calar-me para escutar Tua voz. Acalme nossos passos, Senhor, e inspira-nos a enterrar nossas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que possamos crescer até as estrelas do nosso destino maior. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me deste, pelo meu trabalho e, sobretudo, pela Tua presença na nossa vida. Imaginemos, então, uma pirâmide de luz cristalina sendo acoplada na sua casa, para que toda energia negativa seja transmutada em bênçãos e amor à humanidade. Primeiro, peça a essa pirâmide de cristal que limpe você, sua família e sua casa, imaginando uma imensa luz limpando tudo. Agora, envie para essa pirâmide de cristal todos os seus bons pensamentos, tudo aquilo de bom que deseja para si mesmo, para a sua vida, para seus familiares e para a humanidade. Amor, contentamento, alegria, prosperidade, realização e saúde. Veja você recebendo essa luz e também emanando essa vibração para o mundo. Visualize essa vibração, essa energia expandindo-se pelo astral do planeta por intermédio da pirâmide de cristal. Vibre essa cura do planeta para a cura de sua própria alma. Com essa sensação boa, vamos agradecendo. Senhor, que do centro da pureza que Tu és, que a chama violeta purificadora se irradie para todo o nosso planeta, curando, transformando, transmutando. Senhor, que do centro do amor que Tu és, que a luz rosa do amor envolva
todos os seres que habitam o planeta Terra, e que esses seres distribuam à sua volta o amor universal que existe na essência de cada um. Senhor, do centro da paz que Tu és, que a luz branca da paz envolva completamente o nosso planeta, visitando todos os lugares onde haja conflito, guerra, dor, aflição. Cura, Pai, cura o nosso planeta. Senhor, do centro da sabedoria que Tu és, derrama-te luz dourada sobre todo o cosmos. Senhor, que a pureza, o amor, a paz e a sabedoria se estabeleçam na Terra. Que assim seja, graças a Deus. E agora então, pedimos permissão a Maria, nossa querida mãe, a seu filho bem-amado Jesus, nosso mestre, a Francisco de Assis, o patrono dessa casa, aos mentores dessa casa de oração e aos protetores de cada um de nós, pedimos licença para dar por iniciada a nossa reunião. Bom, esse livro é um livro psicografado por Martin Mackenzie, né? De mensagens psicografadas, e ele fica à venda aqui, lá na frente, no balcão, para quem se interessar, tá bom? Então, o texto hoje é felicidade. Felicidade não é consequência, e sim causa. A gente decide ser feliz ou não, simples assim. As coisas não vão mudar por ficarmos reclamando dessa ou daquela situação. Temos que amar a vida, independente da boa ou má sorte. Não tenho controle sobre o meu destino, mas tenho sobre a forma como vou enfrentá-lo. Decidir ser senhor de seus sentimentos. Optar por ter autocontrole, dirigir os seus pensamentos e escolher os sentimentos que irá cultivar. Essa é nossa grande responsabilidade. A vida é igual para todos, com seus problemas e responsabilidades. Só mudando a forma como nos relacionamos com ela. Deus não é injusto. As leis que nos governam funcionam como precisão matemática. A lei é perfeita. O homem é que destoa. Temos que entender que vivemos para aprender, crescer e evoluir. Nós escrevemos a história de nossa vida e todas as tramas são consequências de nossas escolhas. Não devemos desistir de todos os nossos sonhos de amor e felicidade só porque um deles não se realizou. É um texto bem legal para a gente pensar bastante, né? Vamos fazer uma prece para dar início à nossa reunião. Deus, Pai de misericórdia, Jesus, nosso mestre, nosso grande amigo, espíritos protetores desta casa, nossos irmãos, protetores, anjos da guarda. Neste momento, nós pedimos permissão para dar início à nossa palestra, que será feita pelo nosso irmão César Luiz, que está aqui presente, e o tema é muito interessante, porque são temas sobre as bênçãos que Deus nos dá. Isso é super importante para nós, para que a gente reconheça o quanto a gente tem recebido do Pai e quanto a gente não valoriza. Então, com a palavra, César. Boa sorte, irmão. Boa noite, amigas. Boa noite, amigos. Com o coração muito feliz, né, de receber esse convite de apresentar um estudo. Como a maioria já me conhece, sabe que eu não sou palestrante espírita, né? Mas eu não posso me recusar a tarefa de contribuir apresentando
vista, né, sobre o tema. Esse tema foi feito até no final do mês passado, e depois disso algumas mudanças de datas que pode acontecer, né? E acaba que foi até bom, porque eu recebi até uma outra assim, influência, fiz alguns pedidos e recebi aqui uma intuição. Poderia contar com a ajuda do nosso mentor da casa, Francisco de Assis. E uma palestra que estava sendo escrita ou pensada de uma forma um pouco burocrática, eu acabei simplificando. E falar realmente, antes de falar de bênçãos que nós recebemos, gostaria também de hoje estar agradecendo a todos os espíritas do mundo, né, por ter levado a doutrina, ter trazido, principalmente Allan Kardec, né, que num dia como hoje, na parte da manhã, lançou em Paris, numa livraria, o Livro dos Espíritos, né? E a partir dali ele deu um pontapé nos seus estudos científicos, comprovando o que o Espírito da Verdade tinha para nos revelar, né? Então hoje é o Dia Nacional do Espiritismo. É muito honrado que eu venho aqui lembrar dessa data. E também fazer aqui uma homenagem a um outro mestre também, que foi um dos diretores dessa casa, saudoso Gilson Rangel, que foi meu professor no Jamil Eljaic e que me recebeu com tanto carinho aqui em 2013, assim como todos os membros da casa, né? No momento que eu estava saindo de um problema de saúde, eu vim aqui procurar um encontro espiritual, um encontro comigo mesmo, e aqui eu pude ser muito bem acolhido e sou muito grato a essa casa por ter descoberto, feito várias descobertas que já estavam dentro de mim, mas que precisavam aflorar, e me deu a oportunidade do trabalho, né? Quer dizer, sem querer eu já entrei no tema, né? Tudo isso já são bênçãos que eu recebi aqui na casa. Então as bênçãos não estão assim em ter ganho benefícios financeiros, não. Recebi amizades sinceras, recebi conhecimentos, oportunidade de fazer caridade, oportunidade de aprender e de passar o aprendizado para familiares, quem quisesse aprender, né? Então isso foi muito bom e continuo aprendendo. Me considero ainda um neófito, né, no espiritismo, mas um pouco mais de coragem hoje, né? Coragem para poder ter orgulho, né, de dizer que a gente tem como se autoconhecer, conhecer um pouco do nosso passado e até prever o nosso futuro, caso de acordo com o livre-arbítrio, né? Que cada um tem como escolher, né, os seus caminhos, né? E isso será desenhado para o nosso futuro. Então, gente, eu vou falar aqui agora rapidamente de bênçãos. Eu vou começar aqui por um tema importante, que é a vida eterna, né? É uma grande bênção, é uma grande descoberta. Descobrir que não há morte. O que há é a mudança de plano, né? Então, uma das maiores bênçãos é a vida eterna. E essa vida eterna precisamos de paz, né? No momento de tantos conflitos, e os conflitos sempre existiram no mundo, né? A paz é algo que a gente deve lutar por ela, devemos pedir por ela todos os dias, assim que a gente acorda, agradecer por ela e estar sempre atento, vigiando e orando pela paz. Outra grande bênção que eu assinalo, não foi eu que assinalei, tá, gente? Depois alguns até já vão perceber agora, daqui a pouco. É o amor, né? Amor que começa no planejamento da encarnação. Planejamento no plano espiritual. Com qual familiar, com qual família, com quem a gente precisa evoluir. Vamos construir esse progresso espiritual
espiritual nascendo novamente. Isso é uma grande bênção. E a gente é recebido pela nossa família, a gente é recebido lá no ventre da nossa mãe com muito amor, amor entre nossa mãe e o nosso pai. Essas são as condições normais, né? E ideais. Então, eu coloco o amor nesse sentido, desde lá do planejamento da nossa encarnação. E depois, em sequência, esse amor pode continuar, né, na nossa família e tudo mais. Porque a gente sempre vai precisar de apoio, né? Tivemos apoio da mãe, do pai, dos avós, todo familiar. Depois a gente vai para a escola, temos ali aquele acolhimento também dos nossos professores, todos nós. E isso é tudo muito bonito. Então, vamos falar dessa possibilidade do amor, que em conjunto com a gratidão, né? Ser grato é algo muito importante e é algo que só fortalece, né, o amor. É um fertilizante para o amor, quando a gente recebe de volta toda uma gratidão do que foi feito. E uma questão importante, que é de uma bênção, é o perdão, a possibilidade do perdão. Tudo ficaria muito mais difícil se não existisse o perdão. O perdão é para a gente dar e é também para a gente receber. Assim como o amor, né? Então tudo é uma via de mão dupla, né? Em alguns momentos precisamos receber o perdão, em outros momentos precisamos dar o perdão. Não se pode apenas receber, e também quem dá, um dia poderá receber. Uma coisa importante em termos de bênção é a união, porque a união, ela é uma palavra abrangente, ela precisa estar em todos os lugares. Qualquer local para funcionar bem, seja na nossa família, no nosso trabalho, seja até numa recreação, uma brincadeira, sempre que tiver união, tudo funcionará melhor. É outra grande bênção que a gente deve estar atento, buscando, agradecendo e lembrando da união entre todos. Assinalo também, com a ajuda desse mestre, nosso irmão, amigo, outra grande bênção, a fé. Porque com a fé, a gente, já diz a Bíblia, né? Jesus já diz, a fé remove montanhas. A fé de um homem, de uma mulher, é uma. A fé em conjunto, ela ganha proporções exponenciais, né? Se multiplica. E a importância da fé é muito grande, porque muitas vezes as pessoas podem se sentir derrotadas, podem se sentir tristes, mas se ela tiver fé em dias melhores, se ela tiver fé em Deus, no amparo da Mãe Santíssima, de Jesus, nosso Senhor, de nossos mestres, nosso anjo da guarda, no qual a gente dá tanto trabalho, né? Já deu tanto trabalho, continua dando. E por que não ter fé? Fé em dias melhores, fé na humanidade, fé nos nossos filhos, fé na comunidade. Vamos apostar nisso. Então vamos ter fé, não só naquilo que a gente vê, mas principalmente nas forças invisíveis que mais nos ajudam e que estão ao nosso lado. E outra palavra importante, como bênção, que está faltando muito no mundo, né? Já há muito tempo, é a verdade. Né? Aonde a gente possa estar, a gente leve sempre a verdade. Porque a verdade, ela é o alimento correto. Chegando com a verdade, tudo se torna mais fácil. Até porque a falta da verdade, ela vai ser demolida. Tudo que começa fora da verdade não vai ter uma base sólida para ficar por muitos anos. Em algum momento ela vai desmoronar.
qualquer construção, seja ela amizade, seja ela o trabalho, seja ela o que você quiser planejar na sua vida, ou uma conversa, a partir de uma conversa que nasce da verdade, que ela vai ter frutos, bons frutos. E outra coisa, uma outra bênção muito importante, que a gente precisa muito, principalmente nesses anos agora, né, nesse 2022, que a gente saiu aí dessa grande pandemia, esse grande isolamento que tivemos, né, esses momentos difíceis e de dor, perdemos pessoas queridas, muitas famílias perderam pessoas queridas, e no Brasil e no mundo, e agora a gente precisa disso aí. A gente está tendo e precisamos multiplicar, que todos aqui saiam daqui hoje com muita esperança. A esperança que tem, que é outro, que faz parte desse conjunto de bênçãos. Mas é algo, porque as bênçãos não é só receber pronta, né? Aparentemente, alguns poderiam esperar, vamos ouvir as bênçãos que vão vir pronta para mim numa caixinha, é só chegar e abrir. Não. As melhores e maiores bênçãos a gente tem que trabalhar, colocar em prática. E é um exercício na nossa vida, né? Afinal de contas, nós estamos aqui para trabalho. O trabalho é uma outra grande bênção, que já acabei de citar. Então, a esperança é aquilo que a gente vai dizer o seguinte: está ruim, pode estar duro, pode estar difícil, mas isso vai passar. Porque, assim como os dias bons podem também passar, os piores dias, aqueles dias mais duros, mais difíceis, as pessoas também difíceis de nossas vidas, que cruzam o nosso caminho, também vão passar, né? Então, isso aí é uma coisa que a esperança precisa estar em nossos corações. Sempre ver um futuro com essa esperança de amor, de carinho, de melhora individual, coletiva, isso que nós precisamos para o nosso planeta. E também não podemos deixar aqui uma coisa importante que a gente tem que também estar passando sempre para os nossos filhos, para as novas gerações, é a alegria. Porque a tristeza está em todos os cantos, né? Mas temos muitos motivos para estarem alegres. Claro que temos. Afinal de contas, as bênçãos que não são muito citadas, que é o ar que respiramos, a água limpa para beber. Tem povos que têm dificuldade de ter isso. Existem cidades no mundo com uma poluição imensa. E as pessoas estão lá tentando respirar. Seja em países, seja lá na cidade do México, seja na outra cidade agora que não me vem o nome, na China, com um alto grau de poluição que as pessoas não estão conseguindo respirar. A água, que em muitos lugares está poluída, ou tem dificuldade para encontrar. Irmãos nossos que agora, nessa guerra insana que está acontecendo, que não tem água para beber. Então, gente, tudo isso é tristeza, né? Mas a gente tem que ver que essas tristezas estão acontecendo porque o homem buscou. O homem saiu do caminho correto. Porque quando o homem sai desse caminho, ele constrói a tristeza, né? Ele constrói algo ruim. Agora, se ele está no caminho certo, se ele está vendo o seu filho nascer, crescer saudável, se ele planta num jarro, no canteiro, suas flores, ele vai ver germinar, ele vai ver os animaizinhos crescendo, ele vai ver os alimentos que nós temos aí, que podem alimentar o mundo, assim como o Brasil, um celeiro do mundo. Precisamos plantar e dar valor à nossa natureza, né? E também saber distribuir, né? Quando o homem distribui tudo que é feito, tudo que a terra nos dá, não existe fome. Então, se soubéssemos o quão é importante a distribuição, a justiça social, seria bom para todos, seria melhor para todo mundo. Isso só nos traria alegria de viver. Porque o que adianta? A minha casa está sobrando muito isso,
casa de várias pessoas sobrando e faltando um lado do outro. Como ser alegre desse jeito, né? Se você sabe que às vezes falta o pão para muitos, na hora que acordam seus filhos. Então, isso aí pode acabar. Se tiver justiça social, isso não vai depender dos nossos amigos espirituais, não vai depender de Jesus, vai depender da gente. São as nossas gerações que precisam mudar isso aí. E saber dividir o pão. E dividir essa alegria da abundância, da prosperidade, tudo isso, né? Então eu cito aqui a alegria como algo que a gente tem que buscar e saber dividir, né? Não adianta ter uma alegria só para mim, só a minha família. Não, vamos dividir a nossa comunidade, vamos criar alguma coisa, vamos buscar alguma coisa para melhorar, né? E para isso tudo acontecer, a gente tem que estar sempre atento e pedir. Uma palavra muito boa, forte, que é uma grande bênção, que é a luz. Precisamos de luz para alcançarmos tudo isso, né? Desde a luz que nos aquece, que é a luz do sol, que precisamos agradecer, e essa luz é aquela luz que precisa iluminar o nosso coração, o nosso interior. Com essa luz fica mais fácil a gente ver como chegar à alegria, como ter mais esperança, como estar sempre dentro da verdade e ter mais fé, ter mais união, conseguir amar mais o nosso próximo como a nós mesmos. Então, com isso tudo, se alcança a paz. Uma outra coisa importante que eu estava falando sobre as questões de mão dupla, né, que é o dar e receber, é poder consolar, né? Sempre que a gente puder parar para dar uma palavra, um sorriso a alguém, nós estamos consolando. Isso é muito importante, porque em algum momento nós também vamos poder ser consolados, né? Eu, às vezes, recebi consolo até de quem eu não estava esperando, né? Um dos consolos, até, citando uma coisa pessoal, mais bonitos que eu recebi, que eu não esperava, foi quando eu estava no velório da minha avó querida, saudosa, e era de madrugada, e estava só eu e meu pai, acabou ficando só nós dois, e um morador de rua entrou no velório. Não houve problema, a gente permitiu tudo isso. E ele sentou do meu lado, e eu acabei que eu estava num momento de choro até, e ele veio e disse, olha, ele foi lá, viu quem estava ali, e disse, ela vai continuar te amando, o amor de vocês vão continuar existindo para sempre. E aquilo ali soou muito bonito, foi um consolo que eu recebi de alguém que eu não conhecia, um morador de rua, que provavelmente queria até pernoitar ali, acho que pernoitou inclusive. Então às vezes a gente recebe esse consolo que pode vir até de uma criança, né? Então eu sempre estar pronto a consolar, seja no hospital, seja numa capela, seja aquela pessoa cabisbaixa, sentada no banco, no trabalho, o consolar, para também saber receber o consolo no momento que a gente precisa. E compreender, tentar sempre buscar compreender. Porque o que acontece é que às vezes eu sei que é difícil, né? Para mim, para todos, a gente às vezes não entende a atitude de algumas pessoas, né? Por que as pessoas têm tanta dificuldade nos relacionamentos, na forma de falar e tudo mais. Mas a gente precisa buscar, se esforçar, compreender. Compreender porque a gente precisa também ser compreendido. Então é isso que a gente precisa entender. É no momento que um cai, o outro levantar, o outro esticar as mãos. Isso a gente tem que estar sempre pronto a pedir ajuda quando necessário. Tem pessoas que resistem muito, mas a gente precisa de ajuda, todos. Um precisa da ajuda do outro. E compreender o outro é muito importante. A questão que eu tinha falado, do saber dar, né? Doar. Sempre doar, porque muito a gente recebeu. Sempre recebemos muito, né? A gente
gente, desde o nascimento, sempre recebemos. E é importante esse caminho fluir, né? Fluir. Porque a água parada, ela acaba estragando, né? Então a gente bebe a água, sobrou, nós temos muita água, vamos distribuir, vamos dar, entendeu? Nossas riquezas, qualquer tipo de coisa que a gente ganha mais, vamos dividir. Porque assim a gente vai lembrar que quando a gente precisar, vamos receber também, né? Essa foi a segunda intuição que eu tive de fazer essa explanação, vamos dizer assim, né? Essa foi uma explanação do meu entendimento de bênção. Lógico que muitos terão outros, né? É um tema para livros, né? Pode ser até que no futuro eu tenha essa intuição de escrever um livro, mas no momento eu simplifiquei com a visão que eu recebi da oração de Francisco de Assis. Todas essas bênçãos relacionadas até agora estão na oração de Francisco de Assis, o mentor dessa casa. Inicialmente não era essa a minha visão. Eu fiz aqui um estudo importante, até usando um livro que todos deveriam ter e sempre que possível ler, o Evangelho. No Evangelho você encontra muitas bênçãos de Deus, né? E eu deixei estou deixando a parte do tempo até para citar aqui o que eu localizei no Evangelho, né? Porque primeiro, quando a gente faz um estudo assim um pouco mais detalhado, a gente começa a querer saber o significado até das palavras, né? Então, a questão de bênção, ela é um desejo benigno para uma pessoa ou para um grupo. A bênção é uma invocação da graça divina. No hebraico e no grego, ela apresenta um sentido de algo material, mas na forma grega acrescenta o significado de bens espirituais, né? Isso lá há séculos atrás. Significa também graça, benzer, um favor divino e um presente, né, dado por Deus a nós, né? São presentes que nós temos. O que é benzer? Benzer é invocar a proteção de Deus, consagrar a Deus, né? E eu coloquei como uma das bênçãos a lei da reencarnação, né? Porque essa lei, como eu no início estava falando, a gente já começa no plano espiritual, naquele planejamento para o nascimento, e ali depois a gente conta na nossa família. Lá nós temos uma família espiritual, aqui nós vamos poder reencarnar também com outros familiares nossos e evoluir, né? A gente ter essa questão dos laços de família, né? Eu até separei aqui do livro no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, os laços de família fortalecidos pela reencarnação. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e reapertados. É o princípio oposto que o destrói, né? Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela sintonia e semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes por estarem juntos se procuram. A reencarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente, mesmo eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos.
Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada. Não é perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois assim, percorrer um número ilimitado de existências corpóreas, sem que nenhum atentado sofra a sua mútua afeição. Quer dizer, esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E é um texto que nos diz muito aqui sobre nos explica um pouco da reencarnação, né? A necessidade da reencarnação, né, que existe. A necessidade também está aqui no Evangelho. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que estes possam cumprir com a ajuda de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles, mesmo porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Então, como explicar um Deus justo e bondoso sem a reencarnação? Porque um irmão viria num lar abastado, com todas as condições, toda a fartura, toda a alegria e felicidade, e que alguns são gratos por isso, e outros nem sabem usar muito bem isso tudo, né? Usam de forma errada, e outro nasce com os problemas físicos, sendo paraplégicos, sendo surdos ou cegos, ou nasce dentro da injustiça social, passando pela fome e pela dor. Então, a única forma da gente explicar a justiça de Deus é no plano espiritual e na próxima oportunidade de renascer. Ali é feita a justiça social, é feita a justiça de Deus. Se reencarna. Então existe essa necessidade. Esse texto foi, inclusive, que eu acabei de ler aqui, escrito por São Luís, em 1859. Falei rapidamente da bênção da família, né? Todo o acolhimento, o amor que recebemos, os reencontros para corrigirmos nossas dívidas, né? O que não foi? O que a gente não conseguiu e falhou nessa encarnação, em outra poderemos reassumir, talvez não com o mesmo papel, mas talvez com outro papel, não de filho, mas de pai, talvez de mãe, talvez de irmão ou irmã, né? E eu assinalei na parte espiritual e agora também material a importância, assinalei aqui, de uma bênção muito importante, que é o livre-arbítrio. Então, muita coisa que está no nosso presente foi escolhas que fizemos, né? Então, vamos estar atentos a escolhas melhores, valorizar realmente o que pode nos trazer felicidade e melhores oportunidades. Porque a oportunidade de evoluir é outra grande bênção, né, que Deus dá para todos. A oportunidade do estudo. Vamos parar um pouquinho, fazer uma leitura, entrar num grupo de estudo, como tem aqui na casa. Isso é importantíssimo. Tem alguém querendo passar para você, facilitando o seu conhecimento. Vamos dar valor a isso. E a oportunidade do trabalho. É muito, como um irmão nosso aqui já fez a palestra sobre caridade e sobre a importância do trabalho aqui. Nosso irmão Júlio
falou a respeito do trabalho da campanha do quilo, né? Como o grupo se sente bem, se sente feliz, em estar podendo recolher aqueles alimentos e saber que esses alimentos vão alimentar tantos idosos, né? Essa distribuição, essa justiça social, esse acolhimento que precisa ser feito aos nossos idosos, né? E o trabalho, né? A questão do trabalho é importantíssima. Inclusive aqui também no Evangelho nós temos aqui uma citação sobre trabalho. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das tuas obras, delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Então o trabalho tem o seu retorno. O trabalho voluntário tem um retorno muito grande para o nosso coração, para a nossa evolução. É pela aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho, das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que tomar, senão o que se lhe colocasse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante se tornar sábio de graça, e um outro se dar o mérito do que não teria feito. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas lhes mostrar o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhes: caminha e chegarás, encontrarás pedra sobre os teus passos, olha e as tira tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Esse texto está extraído do Livro dos Médiuns, no capítulo 26. Sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como anjo de Tobias vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Aí a gente começa a pensar que forma de bater a porta, né? A forma de bater a porta que eu assinalei aqui foi a da prece, né? A prece. A prece é a melhor forma de a gente chegar e orar em silêncio, falar com o Pai, sobre abrir o nosso coração, sobre os nossos desejos, sobre nossas necessidades, não tanto materiais, mas às vezes de equilíbrio emocional, tudo isso. Também aqui no Evangelho temos um capítulo das instruções dos Espíritos da maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras? Porque disso tendes o hábito. É um dever que vos impondes. E como todo dever vos pesa. Então não temos que fazer prece por dever, repetindo sempre as mesmas palavras. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retornou o jugo da carne.
deve se elevar aos pés da manjedoura divina com humildade, com profundidade, no impulso de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia, pela noite que se escoou. E falando em prece, eu separei aqui um texto de Santo Agostinho, também encontrado no Evangelho segundo o Espiritismo. O texto tem o nome de Alegria da Prece. Vinde vós que quereis crer. Os Espíritos Celestes acorrem e vêm nos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento, é pela prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca na hora que se ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus, no recolhimento e na solidão. Estais com Deus, para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai nos caminhos da prece, e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis? Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas, e vós também orai como Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma. Embora carregado de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho escreveu em 1861. Então aqui ele faz essa invocação à prece. Né? Separamos também aqui a importância da bênção ao planeta Terra. Esse é o planeta que nós recebemos de presente. É o planeta que a gente tem que cuidar, como eu estava falando anteriormente, do nosso ar, eliminar a poluição, tentar fazer a reciclagem do lixo, né? Não poluir os nossos rios, a nossa água. Tentar ver os nossos líderes, quem está se preocupando com isso. Isso aqui é muito importante para as próximas gerações, os nossos filhos e netos. E a gente precisa respeitar tudo isso, lidar com a água, com o vento, com o fogo, a natureza como um todo, com muito respeito. Né? Porque nós recebemos como bênção todo um reino vegetal para nos alimentar, para embelezar todas as nossas vidas. Um reino animal que nós temos que compartilhar. Inclusive, eles são utilizados para a nossa alimentação, alguns animais. O reino mineral que recebemos para facilitar nossas vidas, que também precisa ter um equilíbrio em toda a sua utilização. Recebemos combustíveis, recebemos o conforto, né?
ferro, alumínio, tudo isso vem para nos ajudar, vem para o nosso progresso, mas precisa ser usado com equilíbrio. Falar em equilíbrio é outra grande bênção que a gente tem que pensar. O equilíbrio ele precisa estar em tudo. Tudo que nós façamos tem que ter equilíbrio. Na nossa alimentação, se não tiver equilíbrio, vamos acabar hipertensos ou diabéticos, ou acima do peso, né? Então, o equilíbrio acima de tudo, né? Você vê que às vezes a gente está citando uma frase, uma coisa, vem uma palavra, e essa palavra é uma bênção. Porque a bênção muitas vezes, eu até separei aqui um pouquinho mais à frente, não vai dar talvez para falar tudo, porque é muita coisa. As dores, né? Você evita falar em dores, mas a dor é uma bênção, muitas vezes. Porque ela vem para nos ensinar. É com ela que muitas vezes a gente aprende. A dor muitas vezes tem muita coisa a nos ensinar. Por que chegamos àquele ponto? Né? O que precisamos mudar? Estamos com a mente acelerada, estamos com um nível de vida ruim, não estamos valorizando nossa saúde, não estamos valorizando nossos familiares. Isso tudo vem trazendo doença para a gente. E aí vem a dor. E a dor faz com que obrigue que a gente pare. Alguns vão parar no hospital. Alguns passam por cirurgia, como foi o meu caso, passei por isso. Aí você faz um balanço da vida. O que estava errado? Né? Não é bem assim. Vamos mudar. E a gente vai buscando mudar. Né? Separei também a respeito como bênção, que cita inclusive a dor, né? O remédio para a dor, um deles é a paciência, né? E a paciência é uma bênção de Deus muito grande. E aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mais bendizei. Ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes, a paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória, é a de perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei, ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir, mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, ao passo que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo. Essa mensagem psicografada de 1862. Uma grande bênção que Deus colocou para a gente, e que sempre é lembrado, nem sempre é realmente seguido, é o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. É o Novo Testamento em São Mateus, capítulo 11. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores, física, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem, com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve, e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever apenas o amor e a caridade. Aqui está a forma. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Agora, Jesus também nos deixou uma grande bênção, que foi quando ele nos prometeu o Consolador prometido, o Espírito da Verdade. Se vos me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quando a vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Novo Testamento, São João, capítulo 14. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para o compreender, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo. O Espiritismo vem no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu, deixado propositalmente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Está se cumprindo o que Jesus prometeu. Bem, irmãos, não podia deixar de falar dessa grande bênção, né? Que é o Espiritismo em nossas vidas. Quantas cartas consolaram o coração de pais e mães, quantas mensagens, né? Quantos irmãos que vieram esclarecer em livros psicografados, com a ajuda de tantos mestres, abnegados, como Chico Xavier, e dezenas, e centenas de outros mais, né?
Cristo também deixou como bênção mandamentos simples. Simples. Nós precisamos estar sempre atentos para conseguir chegar lá. Jesus nos ensinou a amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. E amar o seu próximo como a si mesmo. Esse foi os ensinamentos principais que Jesus deu. E Jesus nos ensinou uma outra grande bênção, a rezar também. Ele nos ensinou o Pai Nosso. Temos a bênção do Evangelho de Jesus. Tanto conhecimento nos passa, né? Falamos também da bênção da paciência, do Espiritismo, né? O Espírito da Verdade. E a gente cita aqui mais um trecho. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rereis. Novo Testamento, em São Lucas, capítulo 6. Então, amigos, esse foi o meu entendimento de bênçãos. Eu sei que cada um tem a sua. Todos aqui já receberam as suas bênçãos. E tem muito mais para receber. Eu agora, finalizando, eu sei que toda essa casa ela é muito protegida. Ela tem amigos espirituais, enfermeiros, socorristas. Todos podem ser ajudados. Ok? Então, o que eu sinto, que tem no meu coração, eu separei aqui das estrofes de uma música que eu gosto muito. É pena que não trouxemos um som para colocar. Essas estrofes dizem o seguinte: eu não sei cantar, não vou poder arriscar, mas eu vou ler. Né? Eu vou ler. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz! Quando assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz! Pois em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Uma ótima noite a todos. Obrigada, Sérgio. Nesse momento agora vamos nos preparar para os passes. Enquanto recebemos o passe, vamos aproveitando da interpretação que o César fez da oração de Francisco de Assis, vamos revê-la, vamos ouvi-la. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Estamos terminando os passos.
faremos a prece final e a Sônia é que irá fazer essa prece. Bem, felizes os que conhecem o teu amor, Maria, que são levados ao teu colo, que é sinônimo de acalento e aconchego, e podem ver o teu rosto, a face feminina de Deus. Mãe, interceda por nós, esteja sempre junto de nós, derrame suas bênçãos e ajude-nos para que essa semana seja uma semana de luz, de paz, de realizações e que tenhamos forças para suportar todo e qualquer evento negativo que possa aparecer. Obrigada, Mãe, graças a Deus, que assim seja. Tenha uma boa semana, né, que possam cumprir as tarefas que lhes são dadas, né? E, sobretudo, gratidão por estarmos aqui, por estarmos juntos nessa encarnação, né? Somos companheiros dessa encarnação, não estamos aqui por acaso, porque não existe acaso, né? Estamos aqui hoje para celebrar a vida, a união, o amor, a paz, a justiça social, enfim, celebrar a nossa existência. Então, que uma semana de muita paz para todos nós, de muitas realizações. Boa noite.